Existe uma pergunta que muitas pessoas carregam em silêncio. Será que Deus ainda me aceita depois de tudo que eu fiz? Talvez você já tenha sentido vergonha do próprio passado. Talvez existam erros que ninguém conhece, ou feridas escondidas que fazem você acreditar que não merece mais se aproximar de Deus. Na época de Jesus, havia pessoas consideradas impuras, indignas e afastadas da religião. Pecadores públicos, cobradores de impostos e homens rejeitados pela sociedade eram evitados por todos. Mas o Evangelho de hoje revela algo chocante. Jesus não apenas conversa com essas pessoas. Ele senta-se à mesa com elas. Na cultura judaica, compartilhar uma refeição significava comunhão, amizade e aceitação profunda. Por isso, quando os fariseus veem Jesus comendo entre pecadores, ficam escandalizados. Como alguém santo pode estar tão próximo dos pecadores? Mas então Cristo pronuncia uma das frases mais poderosas de todo o Evangelho. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Essas palavras revelam o verdadeiro coração de Deus. Jesus não espera que as pessoas se tornem perfeitas para aproximar-se delas. Ele entra exatamente nos lugares onde a humanidade está mais ferida. Mas o que isso significa para nós hoje? Será que ainda carregamos dentro de nós a mentalidade dos fariseus? Ou será que também precisamos descobrir que a misericórdia de Deus é maior do que imaginamos? Fique comigo até o final deste estudo bíblico profundo. Porque talvez hoje, Jesus queira sentar-se justamente nas áreas da sua vida que você tentou esconder por tanto tempo. Depois de ser chamado por Jesus, Mateus toma uma decisão surpreendente. Ele oferece um grande banquete em sua casa. Mas o mais impressionante não é apenas a festa. É quem está sentado à mesa. O Evangelho diz que muitos cobradores de impostos e pecadores estavam ali com Jesus e seus discípulos. Para entender o impacto desta cena, precisamos compreender o contexto da época. Na sociedade judaica, os publicanos eram considerados traidores. Trabalhavam para o Império Romano, cobravam impostos do próprio povo e frequentemente enriqueciam de forma injusta. Já os chamados pecadores incluíam pessoas vistas como impuras ou moralmente indignas pela elite religiosa. Essas pessoas eram evitadas, excluídas, julgadas constantemente. E é exatamente nesse ambiente que Jesus decide entrar. Isso é profundamente revolucionário, porque os líderes religiosos acreditavam que a santidade consistia em afastar-se dos pecadores. Mas Jesus revela algo completamente diferente. A verdadeira santidade aproxima-se para salvar. Enquanto muitos condenavam à distância, Cristo sentava-se perto. Enquanto a religião da aparência separava pessoas, Jesus construía pontes de misericórdia. O detalhe da mesa é muito importante. Na cultura bíblica, compartilhar uma refeição não era apenas comer junto. Era sinal de amizade, comunhão e acolhimento profundo. Ao sentar-se à mesa com pecadores, Jesus estava dizendo silenciosamente: vocês ainda têm lugar diante de Deus. E isso escandaliza os fariseus. Eles perguntam aos discípulos: por que ele come com cobradores de impostos e pecadores? Perceba algo importante. Eles não perguntam diretamente a Jesus, porque o coração fechado raramente busca compreender. Geralmente, busca apenas julgar. Os fariseus acreditavam conhecer perfeitamente a vontade de Deus. Exteriormente pareciam corretos, religiosos
e fiéis às leis. Mas o Evangelho revela um perigo espiritual muito sério. Alguém pode estar perto da religião e longe da misericórdia. Jesus então responde com uma frase que atravessou séculos. Os saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. Essa imagem é poderosa. Cristo se apresenta como o médico da alma. O pecado é tratado como doença espiritual, não como identidade definitiva da pessoa. Isso muda completamente a maneira como Deus olha para nós. Muitas pessoas vivem acreditando que seus erros definem quem elas são. Mas Jesus separa a pessoa do pecado. Ele não aprova o mal, mas também não abandona o pecador. E então vem uma das declarações mais profundas do Evangelho. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Isso não significa que existam pessoas sem pecado. Significa que alguns reconhecem sua necessidade de Deus e outros acreditam que não precisam mudar. Os pecadores se aproximavam de Jesus porque sabiam que precisavam de misericórdia. Os fariseus permaneciam distantes porque acreditavam já serem justos. Aqui encontramos uma verdade espiritual muito importante. O orgulho fecha portas que o pecado ainda permite abrir. Uma pessoa ferida pode voltar para Deus, mas um coração orgulhoso frequentemente nem percebe que está distante. O Evangelho não está apenas falando sobre publicanos antigos. Ele está falando sobre nós. Porque todos nós carregamos áreas feridas, pecados escondidos e fragilidades interiores. E a grande notícia deste Evangelho é esta: Jesus não se afasta da nossa miséria. Ele entra nela para transformar nossa vida a partir do amor. Este Evangelho revela uma das verdades mais consoladoras da fé cristã. Jesus não tem medo da fragilidade humana. Muitas pessoas cresceram acreditando que Deus está sempre distante, esperando perfeição absoluta antes de oferecer amor. Mas o comportamento de Cristo neste Evangelho destrói completamente essa imagem. Jesus senta-se à mesa com pecadores. Ele entra em casas consideradas impuras, conversa com pessoas rejeitadas, olha com misericórdia para aqueles que todos evitavam. Isso significa algo profundo para nós hoje. Não existe pecado maior do que a misericórdia de Deus. Talvez você carregue culpas antigas. Talvez existam erros que ainda doem quando são lembrados. Talvez você tenha se afastado da fé há muito tempo. Mesmo assim, Jesus continua aproximando-se. Porque Cristo não ama uma versão perfeita de nós. Ele ama a pessoa real que somos agora. E aqui encontramos a primeira grande lição espiritual deste Evangelho. Deus não espera sua perfeição para começar sua transformação. Muitas pessoas dizem: primeiro vou mudar de vida, depois me aproximo de Deus. Mas o Evangelho mostra exatamente o contrário. Primeiro Jesus aproxima-se. Depois começa a cura interior. A misericórdia vem antes da mudança completa. Foi assim com Mateus. Foi assim com Pedro. Foi assim com tantos santos que um dia também foram pecadores frágeis. A segunda lição é extremamente importante. O orgulho espiritual pode afastar mais de Deus do que o próprio pecado. Os fariseus conheciam as Escrituras, rezavam, jejuavam, pareciam religiosos exemplares. Mas seus corações estavam fechados para a misericórdia. Eles julgavam pessoas sem perceber a própria necessidade de conversão. Esse perigo continua existindo hoje.
Às vezes é mais fácil condenar os erros dos outros do que enxergar nossas próprias feridas interiores. O Evangelho nos convida a abandonar a postura de juízes e assumir a posição de quem também precisa da graça divina. Porque diante de Deus, todos somos necessitados de misericórdia. A terceira lição é profundamente emocionante. Jesus deseja sentar-se à mesa da nossa vida. Na Bíblia, a mesa simboliza intimidade, comunhão e relacionamento. Quando Cristo aceita o convite de Mateus, ele mostra que deseja entrar na vida humana por inteiro, inclusive nas áreas bagunçadas, confusas e imperfeitas. Existem pessoas que escondem partes da própria vida de Deus. Escondem feridas, escondem vícios, escondem dúvidas. Mas Jesus já conhece tudo e continua batendo à porta do coração. Isso muda completamente a espiritualidade cristã. A fé não é um teatro onde fingimos perfeição. É um encontro verdadeiro entre a miséria humana e o amor divino. E talvez a maior mensagem deste Evangelho seja esta: ninguém está definitivamente perdido. Enquanto existir vida, existe possibilidade de reencontro com Deus. Mateus saiu daquela mesa transformado. Os pecadores que se aproximavam de Jesus encontravam esperança novamente. Porque Cristo não oferecia apenas regras. Ele oferecia presença, amor, recomeço. E hoje o mesmo Jesus continua caminhando entre nós. Continua aproximando-se de pessoas cansadas, feridas e espiritualmente perdidas. Continua repetindo silenciosamente: venha para perto de mim. Talvez seja exatamente isso que o seu coração precisava ouvir hoje. Chegamos ao final deste Evangelho. Mas talvez este seja o momento em que Jesus deseja aproximar-se ainda mais da sua vida. Naquela mesa estavam pessoas consideradas indignas pela sociedade. Pecadores, publicanos, homens rejeitados. Mas Jesus escolheu sentar-se exatamente com eles. Isso revela algo extraordinário. Ninguém está longe demais da misericórdia de Deus. Talvez hoje você tenha escutado esta mensagem sentindo que seu passado pesa demais. Talvez existam erros que ainda machucam sua consciência ou feridas que você tenta esconder até de si mesmo. Mas o Evangelho de hoje nos lembra: Cristo não foge da nossa miséria. Ele entra nela para nos levantar novamente. Jesus não se aproxima para humilhar. Ele se aproxima para restaurar. E talvez o maior milagre não seja apenas mudar uma situação exterior, mas permitir que Deus cure aquilo que está ferido dentro do coração. Hoje Jesus continua dizendo: venha para perto de mim. Não quando você estiver perfeito, não quando resolver tudo sozinho, mas agora, exatamente como você está. Reserve alguns segundos. Feche os olhos e diga lentamente no seu coração: Senhor Jesus, aproxima-te da minha vida. Se esta palavra tocou sua alma, escreva nos comentários: Jesus, eu preciso da tua misericórdia. Inscreva-se no canal para continuar caminhando conosco nesta jornada de fé, oração e estudo bíblico profundo. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa reencontrar esperança. Porque um encontro verdadeiro com Jesus pode transformar completamente uma vida. Amém.